Fala galera do YouTube, tudo bem? Professora Tati aqui com vocês, mais uma vez, para falar sobre redação, para fazer aquele aprimoramento de texto, para que você consiga aí realizar aquela prova bem feita, aquela redação que ela tem cara de nota 1000, certo? É isso que você quer? Então, é o seguinte, pessoal, primeiramente, você precisa assistir esse vídeo até o final, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal, porque assim você sempre terá aí bastantes conteúdos de qualidades para que você possa melhorar cada vez mais, não só na redação, como também nas outras disciplinas aí que tem o foco como Enem. Tudo bem? Vamos lá então falar um pouquinho de redação? Hoje, na nossa aula de hoje, eu vou dar um pouquinho de dicas para vocês, que eu sei que dica é sempre importante, porque dica sempre faz com que a gente melhore, né, o nosso texto. Por isso que hoje, na nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre uma boa redação. Você já se perguntou o que é uma boa redação? Você já olhou para o seu texto e falou assim, poxa vida, o meu texto ficou muito bom. Mas você sabe identificar, você sabe diferenciar o que é um bom texto do que é um texto ruim, ou pior, o que é um texto do senso comum. É muito comum, na verdade, muitas vezes, nós desenvolvermos textos baseados em ideias de senso comum. O que seriam as ideias de senso comum? As ideias de senso comum são aquelas que, na verdade, a grande maioria sempre fala. Por isso que um texto baseado em senso comum, ele está relacionado a palavras que muitas vezes elas acabaram virando clichês, ou que elas estão desgastadas pelo uso, ou que elas são muito cristalizadas, muito adjetivadas. Alguns tipos de vocabulários, por exemplo, fazem com que o seu texto fique baseado em senso comum. Outra questão de senso comum é quando você usa sempre o mesmo repertório, sempre a mesma área de conhecimento para todos os tipos de tema. Isso pode dar certo, mas em algumas vezes essa citação ou aquele conceito que você coloca, ele acaba caindo na ideia de senso comum, e aí é claro que você não vai conseguir sair daquela nota, digamos, mediana, né? O nosso objetivo aqui é a excelência. E para um bom texto ter essa nota de excelência, você precisa focar em alguns assuntos importantes, em alguns pontos que fazem toda a diferença para que você consiga essa redação aí, estilo nota 1000. Digamos, pensem bem comigo, quando a gente fala a respeito de redação, uma coisa bem comum que muitas vezes acontece dentro do texto é a relação do coloquialismo. Tati, o que é o coloquialismo mesmo? O coloquialismo é aquela linguagem que nós utilizamos no dia a dia, que ela não é propriamente, por exemplo, uma dita linguagem informal, que ela muitas vezes ela está muito diferente da norma padrão, mas é uma linguagem que ela é menos regrada, certo? Ou seja, ela não é formada de muitas regras. Isso acontece muito, por exemplo, com a questão da regência. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui básico para que vocês possam entender. Quando eu tenho a palavra assistir, o verbo assistir, eu digo assim, e aí, você assistiu o jogo ontem? Aí você fala assim, assisti, o jogo estava muito legal. Perceba que quando eu disse isso, aparentemente, não há nada de errado na minha fala, está totalmente certo. Mas o que acontece? De acordo com a gramática normativa, de acordo com a norma padrão, o verbo assistir no sentido de ver, né, de presenciar alguma coisa, ele exige a preposição a. Isso quer dizer que quando eu digo se você assistiu o jogo, eu estou praticando coloquialismo. A mensagem chegou, você entendeu exatamente o que eu quis dizer, mas na verdade, nesse ponto, quando eu digo assistir o jogo, é como se o verbo assistir fosse apenas um verbo transitivo direto. Quando de acordo com a gramática, ele exige a preposição a, então na verdade ele é um verbo transitivo indireto. Ou seja, ao invés de dizer eu assisti o jogo, eu preciso dizer eu assisti ao jogo, de acordo com a norma padrão. Ou seja, quando eu coloco, por exemplo, esse verbo dentro do meu texto e eu não coloco a regência a, que é exigência de acordo com a norma padrão, eu estou praticando
o uso do coloquialismo. E isso nós vamos ter vários exemplos, certo? A respeito dessa diferenciação. E que muitas vezes ela passa de uma forma bem despercebida. Porque como nós falamos isso no dia a dia, como é muito comum a gente falar e a gente acredita que nós estamos falando de acordo com a norma padrão, muitas vezes nós nos confundimos e acabamos usando esse vocabulário coloquial dentro do texto dissertativo. E sabemos que, de acordo com a competência 1, você tem que demonstrar domínio da língua portuguesa, da norma padrão. Então, se você utiliza o coloquialismo dentro do seu texto, você acaba aí perdendo alguns pontinhos que eles podem ser significativos dentro da sua nota final. Então, a primeira dica para você é justamente evite o coloquialismo. Se eu tenho alguma dica para que você melhore isso, é justamente a questão da leitura, é você ficar mais atento às regras gramaticais, porque isso vai fazer com que você identifique essas diferenças e continue usando o coloquialismo no seu grupo de amigos, quando você estiver conversando, batendo papo e tudo mais, mas que você saiba usar a norma padrão dentro de um texto dissertativo. A segunda dica que eu falo para vocês é a questão do repertório. Use seu repertório linguístico. O que acontece? É o momento na redação de você provar que você conhece o vocabulário. Então, mostre um bom vocabulário, faça a adequação vocabular, tá? Mostre que você tem domínio dessa língua. Claro, sem exageros, tá? Eu sempre digo que no texto dissertativo você não precisa fazer um texto com uma linguagem totalmente rebuscada, que aquele repertório de vocabulário totalmente desconhecido, muito técnico. Não, é uma linguagem que ela se aproxima muito dessa questão da formalidade, um vocabulário que ele não seja muito rebuscado, mas um vocabulário que ele traga uma aí, digamos o seguinte, uma diferenciação, que ele mostre que você conhece a língua. Então, dê valor no vocabulário, busque palavras sinônimas, busque um vocabulário adequado para determinado tipo de assunto. O assunto do texto que está relacionado ao tema, ele vai te ajudar muito. Então, é importante que você demonstre esse conhecimento. Então, esse repertório vocabular, ele é importantíssimo, porque se você fica usando o mesmo vocabulário o tempo todo, a gente cai no que eu falei no início, a questão do senso comum. Quer ver um exemplo? A palavra atualmente. A palavra atualmente, hoje, por exemplo, ela já é uma palavra que normalmente o pessoal começa o texto de introdução sempre com atualmente, o que faz com que essa palavra ela torne-se muito comum. Então, substituir esse atualmente por outro vocabulário é uma estratégia interessante. Antes se falava muito em hoje em dia, não é verdade? O hoje em dia, por exemplo, além de ser uma palavra que ela tem uma redundância, porque se é hoje em dia, o que a gente chama de pleonasmo vicioso, ele também já está desgastado pelo uso. Já foi utilizado tantas vezes dentro do texto que já ficou cansativo. E o corretor, ele vai observar muito bem isso. Então, melhore isso. Mais uma vez, como que a gente melhora isso? Com leitura, com a escrita diária. Então, que você escreva muito. Quando você estiver escrevendo seu texto dissertativo, faça esse texto buscando palavras sinônimas, olhando palavras no dicionário, né? Então, quando você assiste alguma série, assiste algum documentário, né? Que você assiste jornal, normalmente esse tipo de ciclo, ele também traz uma bagagem de conhecimento vocabular interessante para você, que vai fazer também com que você aprimore esse repertório. Depois eu falo da questão do fundamente suas ideias e faça contextualização. Pensem que no texto dissertativo, tudo aquilo que você fala, você tem que provar. Você tem que comprovar aquilo. E a gente só comprova o que a gente diz, o que a gente pensa, por meio de uma argumentação que ela seja pertinente. Essa argumentação pertinente, ela está relacionada a fatos reais, ela está relacionada a conceitos, ela está relacionada a exemplos concretos, a comparações, a alusões. Então, fundamente as suas ideias. Não basta você colocar uma ideia, você colocar o que você pensa, se você não tem fundamentos que sustentem o que você disse. Pensem no meio de um debate. Se alguém te faz uma pergunta e você diz que isso é importante e tal, mas você não traz um fundamento para aquela ideia, automaticamente naquele debate você vai ter o quê? Um nível, nesse caso aí, de
digamos, de insuficiência, porque você não vai conseguir competir com, de repente, com outra pessoa que está fazendo parte desse debate, que tem um conhecimento mais abrangente. Mais uma vez, a gente cai sobre a mesma tecla. Como que você aumenta esse repertório? Como que você consegue fundamentar as ideias que você pensa? Por meio de leitura, por meio de documentários, né, por meio de videoaulas, né? Então, esse conhecimento, ficar sempre informado, é o que vai te sustentar diante das ideias que você pensa. Então, não basta você dizer, por exemplo, que o bullying é ruim, que a violência contra a mulher ela sempre ocorreu, certo? Não basta você falar que a AIDS é um problema atual, né? Na verdade, atemporal. Não basta você falar isso. Você precisa se fundamentar. É por meio dos fundamentos que você consegue se sustentar e consegue defender a sua tese. Por isso que é muito importante que você fundamente suas ideias e, logicamente, faça a contextualização. Então, mostre qual é a relação daquele fundamento com o que você está dizendo. Outro ponto importante para que você tenha uma boa redação é que você precisa aí evitar repetições. Então, não fique repetindo mesmas palavras, mesmas ideias. Parem de parafrasear vocês mesmos. Muitas vezes a gente pega parágrafos argumentativos que eles são paráfrase do argumento 2, é uma paráfrase do argumento 1. Então, sempre traga novas informações, sempre aprofunde seu texto e não fique naquela mesmice, sempre falando as mesmas ideias, colocando as mesmas questões. Outro ponto importante é mantenha o foco temático. O que significa isso? Manter o foco temático. Se o texto fala sobre determinado assunto e ele tem lá as palavras de comando que te orientam sobre o que você tem que escrever, escreva sobre isso. Se você tem um tema lá que fala sobre a questão da negligência do idoso na sociedade contemporânea, fale sobre isso. Não basta você falar que o idoso é bonitinho, é fofinho, que todo mundo precisa cuidar, se você não fala sobre a negligência, então foque. Outra coisa, se você começou a falar uma coisa, defender uma ideia, não fica mudando de ideia o tempo todo dentro do seu texto, porque o seu texto pode ficar confuso, ele pode gerar ambiguidade, ele pode gerar o que a gente chama de incoerência. Então tome cuidado e mantenha o foco. E por fim, que eu diria que uma das partes de grande importância, deixa eu pegar um pincel aqui só para a gente grifar, é a questão do revise seu texto, tá? Não tem como fazer uma boa redação, um bom texto sem essa revisão. Bom, aqui, gente, eu tenho aqui algumas ideias para que você faça bonito na redação do Enem. Para que você faça bonito na redação do Enem, capriche no vocabulário, capriche no seu repertório linguístico, traga uma boa fundamentação, não fique repetindo mesmas palavras, foque no tema e, por fim, é claro, revise seu texto. Se você conseguir aplicar essas estratégias dentro do seu texto, com certeza você terá uma boa redação e o melhor de tudo, você vai fazer bonito na redação do Enem com uma nota que vai te ajudar bastante a entrar no vestibular que você tanto quer, tá? Vai você passar no vestibular e entrar na faculdade, entrar no curso aí que você tanto almeja, que tanto deseja. Tudo bem? Gostou desse vídeo? Quer outras dicas de redação? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da redação para que você faça uma boa prova de redação no Enem? Então, gente, compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal, acione o sininho lá para que você possa ter as notificações de todos os vídeos que nós temos aqui no canal. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, espero vocês em outras aulas. Um até já. Tchau, tchau.